Eu sou a professora Mayra Freire, graduada pela UESP em Ciências da Computação e especialista em Tecnologias Digitais e Novas Educações pelo IFP. Nós iremos ministrar a disciplina de Informática Básica para o curso técnico em Química, onde iremos descrever os conceitos de informática, de computador, de software, de hardware, o histórico do computador, a evolução diante das muitas gerações, que foi a geração número 1 até a 5ª, que é a mais contemporânea. Iremos também aprender a navegar na internet, através da busca também de sites com segurança e com muito critério, para evitar possíveis ataques de vírus, de hackers, ok? Então, sejam bem-vindos à disciplina, estudem pelas apostilas e bons estudos. Iremos aqui descrever os objetivos. Descrever a história, a evolução e a classificação dos computadores, conceituar a informática, computador, internet, hardware e software, identificar as vantagens do uso do computador, exemplificar tipos de computadores, conhecer os sistemas operacionais e seus programas básicos, com ênfase no Linux, estudando as ferramentas Writer, Calc e Impress. Usar os recursos de navegação, sites de busca e segurança na web. Iniciando a nossa unidade 1, iremos falar do histórico do computador. O ábaco foi o equipamento considerado mais antigo, surgiu em meados de 2500 a.C. e até o século XVI ele prevaleceu. Aqui nós temos uma visualização do ábaco. Era um tipo de computador utilizado para efetuar contas, auxiliando no comércio e em pequenas tarefas. Era bem limitado, mas já era para a época uma forma bem avançada de tecnologia. A régua de logaritmos surgiu em 1600, em torno de 1600. A máquina de diferenças e máquina analítica surgiu em 1822. Foi criada pelo considerado pai do computador, Charles Babbage. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, surgiu o primeiro computador moderno. Esse veio a marcar a história propriamente dita da informática. O Mark I trabalha com cartões perfurados e relés eletrônicos. Em 1945, na época da guerra, surge o ENIAC, computador que media 5,5 metros de altura por 25 metros de comprimento e pesava 30 toneladas. Então, ele ocupava salas inteiras. Era pouco veloz e pouco ágil, mas para a época também já oferecia uma excelente possibilidade de tecnologia e de evolução. Em 1947, o americano William Shockley desenvolve o primeiro transistor. A invenção do transistor revolucionou a informática e substituiu as válvulas. Em 1951, surgiu o primeiro computador comercial, o UNIVAC. Em 1959, surge o circuito integrado, que utiliza transistores alojados em pequenas cápsulas de material semicondutor. Então, em uma pequena área de um circuito foram concentrados os transistores, surgindo assim o circuito integrado. São circuitos eletrônicos imensos, passam a ser compactados em pequenos chips. E aqui surge, então, o conceito de chip de computador. Nos anos 70, a empresa Intel lança o primeiro microcomputador. Surgiu, então, as versões Intel 4004, 1975 surgiu o Altair, em 76 o Apple I, em 81 o IBM PC, em 83 o PC XT e em 84 o Macintosh. A partir dos anos 90, em 1995 mais precisamente, foram lançados pela Microsoft o Windows 95, 98, o ME, o XP, o Vista, o 7, o Windows 8, o 8.1, a versão atualizada do 8, e de forma mais contemporânea, mais moderna, o Windows 10, que é o mais recente. Eles são sistemas operacionais com interfaces gráficas que se tornaram os softwares mais populares da história da informática. O primeiro sistema operacional que surgiu foi o MS-DOS, muito conhecido como DOS. Ele não oferecia essa interatividade, essa interface gráfica, pelo contrário.
Os usuários, eles digitavam comandos, ele funcionava através de comandos, era pouco interativo, não oferecia interatividade, ao contrário do Windows, que ofereceu todo esse aparato de interface gráfica, de visualizações e de janelas para o usuário interagir. Hoje utiliza-se computadores menores e mais portáteis, porém com grande capacidade de armazenamento e velocidade, os notebooks, os laptops. E falando em evolução de computadores, os computadores foram evoluindo de geração em geração, passando da primeira à quinta, como eu falei anteriormente. A primeira geração ela foi marcada pelas válvulas, a segunda geração pelos transistores, que revolucionou a informática, a terceira geração, os circuitos eletrônicos, que só foi possível através da descoberta dos transistores, a quarta geração surgiu o microprocessador e a quinta, o VLSI, que é a integração de altíssima escala, inteligência artificial, surgiu o conceito dessa inteligência artificial, que oferece altíssima velocidade de processamento e alto grau de interatividade. Classificação dos computadores. Eles podem ser do tipo científicos, comerciais, pessoais. Os científicos oferecem pesquisas científicas de alta precisão. São dispostos em grandes universidades, em laboratórios de grande porte. Os comerciais, aplicações comerciais, alto volume de entrada e saída de dados. Nós podemos citar como exemplos aqui os grandes computadores dispersos nos bancos, os grandes bancos internacionais e nacionais. E, por fim, os pessoais, que são de uso de tarefas pessoais para efeito de comunicação, de trabalho e entretenimento. O que nós utilizamos em casa, nos escritórios, nas empresas de grande, médio e pequeno porte. Muito bem, agora vamos conceituar a informática. Nós falamos em tecnologia até aqui e vamos entender dois conceitos de informática. A informática é o tratamento automático da informação, por meio da utilização de técnicas, procedimentos e equipamentos adequados, tendo por base os computadores. É a ciência do tratamento racional, especialmente por máquinas automáticas, da informação, considerada como suporte dos conhecimentos humanos e das comunicações nos domínios técnicos, econômicos e sociais. Então, é uma ciência que trata da informação de forma automatizada. Por que automatizada? Porque ela tem que fazer uso de uma máquina, que nesse caso é o computador. E o conceito de computador? Que máquina é essa? É a máquina que processa informações eletronicamente na forma de dados e pode ser programado para as mais diversas tarefas. Um computador é um conjunto de circuitos eletrônicos que trata a informação sob a forma binária, entre zeros e uns. O que isso significa? O código binário nada mais é do que a linguagem que o computador entende. Ele só vai compreender através desse código. Diversos códigos programados com várias combinações. Através dessa forma, o computador vai assimilar as informações diversas. Internet. Internet é um grande conjunto de redes de computadores interligadas pelo mundo inteiro, de forma integrada, viabilizando a conectividade independente do tipo de máquina que seja utilizada. Que para manter essa multicompatibilidade se utiliza de um conjunto de protocolos e serviços em comum, podendo assim os usuários a ela conectados usufruir de serviços e informações de alcance mundial. É uma rede bem complexa que segue protocolos para poder atender a todas as necessidades da globalização, da tecnologia e da informação. Vamos agora conceituar hardware e software. São conceitos bem básicos para que nós entendamos como funciona o computador. O hardware, vamos entender que é a parte física, faz parte dele o gabinete, o vídeo, a impressora, o mouse, as caixas de som. Mas nada vai processar se eu tiver só a parte do hardware. Nós precisamos do software, que é a parte lógica, que são os programas. São os conjuntos de instruções necessários para que o computador possa realizar tarefas, auxiliando e agilizando o trabalho do usuário. Nós podemos citar como exemplo aqui de hardware, que é a parte física do computador, como eu já disse anteriormente, a placa de vídeo também, a placa de som, certo?
E os softwares nós podemos utilizar como exemplo o Windows, o Word, o Excel, o PowerPoint e assim sucessivamente. Falando em software, nós vamos conceituar dois tipos, os softwares aplicativos e os softwares de sistemas. Os aplicativos, como o próprio nome diz, ele oferece uma aplicabilidade, uma usabilidade para o usuário que estiver naquele momento dependendo da necessidade, certo? Aqui nós vamos enfatizar, como exemplo, o Word, o Excel, o PowerPoint, que são pacotes, ferramentas utilizadas para escritório. Se eu quero editar um texto, eu utilizo o Word. Se eu quero uma planilha eletrônica para efetuar cálculos, eu vou utilizar o Excel. Ou se eu quero a elaboração de slides para efetuar um trabalho na universidade, eu vou usar o PowerPoint. Todos esses três softwares aplicativos aqui, que faz parte da uma ferramenta, eles pertencem ao pacote do Office, que é da Microsoft. Os softwares de sistemas, por outro lado, permitem que o usuário interaja com o computador e suas partes. Nós podemos citar o Windows, Linux e DOS, que são exemplos de sistemas operacionais. Eles são básicos, extremamente essenciais para o funcionamento da máquina. Características do computador. Ele é automático, ele é uma máquina universal, eletrônico e digital. Ele é automático porque manipula a informação sem necessidade de intervenção humana. Ele é universal porque executa qualquer tarefa, desde que descrita por um programa. Ele é eletrônico porque utiliza componentes eletrônicos para manipular e representar a informação. E digital porque representa a informação como dígitos binários, representados por zeros e uns. Vamos falar então nas vantagens do uso do computador. Vivemos na sociedade da informação e no campo profissional não é diferente. O uso do computador tornou-se essencial na vida do cidadão enquanto pessoa e profissional. E falando aqui em computador, não só os notebooks, os laptops, os computadores pessoais, os de grande porte, alocados em empresas, em grandes bancos, em grandes laboratórios, em universidades, mas até um simples celular, um smartphone, é também um computador. Então, todas as pessoas hoje utilizam. As vantagens, continuando aqui, dos computadores. Ele oferece grande velocidade, executando as operações em pequenas frações de tempo, aumento da produtividade, ou seja, isso representa economia de tempo, confiabilidade, porque executa as tarefas exatamente como lhes são ordenadas, ele é autoprogramável. Versatilidade, porque possibilita realizar uma infinidade de trabalhos de diferentes tipos, e capacidade de armazenamento, melhoria na qualidade de informação produzida, eficiência no armazenamento, consulta da informação, liberação de pessoas de tarefas rotineiras. Vamos então entender os tipos de computadores. Nós podemos citar o conceito de mainframes, que são os grandes computadores, como eu já disse anteriormente, que se situam em grandes empresas. Aqui nós temos a visualização, isso aqui é um computador de grande porte. Temos os mini computadores, eles também são computadores que têm grande velocidade, oferecem grandes recursos. E os microcomputadores. Aqui um exemplo de um computador dos anos 80. Tipos de computadores, continuando. Como eu citei anteriormente, um smartphone é um computador. E nós temos as máquinas com lógica pré-determinada, essas não podem ser programadas. Um exemplo, uma simples uma calculadora, uma bomba de combustível, como também de lógica programada, que é o computador. Você pode utilizar o hardware físico e, através do software, programar esta máquina. Os computadores portáteis. Podemos citar como exemplo os notebooks, os laptops, são os mais comuns. São versáteis, podem ser adaptados a diferentes perfis de utilização. O booktop, que são notebooks comuns, se tornam comuns na realidade, ao serem conectados ao DuckStations, que nada mais são do que acessórios que aumentam esses recursos. Têm a capacidade gráfica aumentada e podem ainda ser utilizados como desktops, ou seja, como computadores de mesa. Os netbooks são menores do que os notebooks, raramente passam de 10 polegadas. Quando eu falo em polegadas, é o tamanho da tela. Costumam apresentar configurações mais modestas.
Os tablets são muito portáteis em relação aos netbooks. E o PDA. Os primeiros computadores portáteis podem ser também considerados como os pais dos smartphones. Aqui surgiu, através do PDA, surgiu a tecnologia dos smartphones. Palm Top são os principais representantes da categoria. Falando em grandes máquinas, vamos citar os supercomputadores, que são responsáveis por cálculos supervelozes, muito utilizados por universidades e centros de pesquisas. Há menos de 1.000 montados no mundo. São bem reduzidos porque eles são muito caros. E os mainframes processam informações ao mesmo tempo, mas não são tão poderosos quanto os supercomputadores. São recomendados para as empresas e centrais de dados. Por fim, nós iremos entender os componentes de um computador, do que compõe. Aqui é um gabinete, a visualização da gravura, tá? E nós citamos alguns itens, componentes, os quais estão inseridos nesse gabinete de forma física. A placa-mãe, o disco rígido, né, que é o HD, a fonte, processador. Lembra que nós utilizamos o conceito de microprocessador anteriormente? Então, aqui está o processador, que é o coração, por assim dizer, do computador. Temos a placa de rede para quem quiser interagir na internet, quem quiser entrar na rede, precisa de uma placa de rede. Uma placa gráfica para quem quiser entrar em jogos, enfim, utilizar todo o recurso gráfico que o software oferece. A placa de som para ouvir música ou gravar e o leitor de DVD. Bom, pessoal, aqui nós concluímos a nossa primeira unidade da disciplina Informática Básica. Estudem pela apostila, façam as atividades e bons estudos.